Bom, gente, o primeiro exemplo então para a gente entender a ocorrência dos ventos vai ser analisar a circulação geral da atmosfera. O que significa isso? No nosso planeta existem ventos que são chamados de ventos constantes. Vamos entender como é que ocorrem esses ventos constantes, ok? Primeiro, está aqui o planeta dividido nas linhas imaginárias que foram criadas como referenciais. A gente já sabe que nas menores latitudes, ou seja, nas áreas próximas à linha do Equador, a incidência da radiação solar ela é mais intensa e essa região em torno do Equador ela é mais quente. Isso significa que nessa região próxima ao Equador, como ela é a região mais quente, a gente tem um movimento frequente de ar ascensional, ok? O Sol incide aqui com maior intensidade, aquece o ar aqui, esse ar quente ele se expande e tende a fazer um movimento ascensional. Junto com esse ar quente, é importante que vocês não esqueçam que ao longo da linha do Equador a gente tem grandes porções de oceano e de florestas. Isso significa que junto com esse ar quente que faz um movimento ascensional, a gente também tem a ocorrência de chuvas muito frequentes em torno da linha do Equador, ok? Quando esse ar quente atinge maiores altitudes, ele se resfria, ele lentamente, na verdade, vai se resfriando, e conforme ele vai se resfriando, ele vai se tornando pesado, e ele vai fazer um movimento de descida mais ou menos na altura da linha do trópico, tanto para o norte quanto para o sul. Bom, quando ele faz um movimento ascensional junto à linha do Equador, ele cria aqui uma zona de baixa pressão atmosférica. Por quê? O ar levou a massa, diminuiu o peso da coluna e criou uma zona de baixa pressão. Quando ele faz um movimento de descida junto às linhas dos trópicos, ele traz massa de ar frio, criando uma zona de alta pressão atmosférica, tanto ao norte quanto ao sul. Bom, a gente já sabe que quando há o desequilíbrio de pressão, você tem uma zona de alta e uma zona de baixa, ocorrem os ventos na busca pelo equilíbrio. Gente, isso significa que na busca pelo equilíbrio atmosférico, a gente vai ter ventos soprando mais ou menos dessa altura da linha do trópico, onde se forma a zona de alta pressão, onde o ar quente fez um movimento de descida ao se resfriar, em direção ao Equador, ok? Tanto no hemisfério norte, onde ele faz esse movimento no sentido horário, quanto no hemisfério sul, quando ele vai fazer esse movimento no sentido anti-horário. Por que eles fazem em sentidos diferentes? Em função basicamente do movimento de rotação da Terra. Pelo sentido em que a rotação da Terra ocorre, esses ventos vão seguir essa direção. Gente, esses ventos que sopram da altura dos trópicos em direção ao Equador, que são ventos constantes, a gente chama eles de ventos alísios, tanto ao sul quanto ao norte. Esses ventos alísios, eles ajudam a explicar, por exemplo, por que na região nordeste do Brasil a gente tem grande potencial eólico. Quer dizer, é uma região muito aproveitável para a geração de energia elétrica a partir do aproveitamento dos ventos, já que é uma região junto à linha do Equador que recebe esses ventos alísios que são frequentes. Para você saber também, esses ventos que são ventos que ocorrem em maior altitude, que na verdade são essa passagem do ar quente que se resfria para o ar frio que vai descer, esses ventos de grande altitude que ocorrem na direção contrária, a gente chama de ventos contra-alísios, ok? Contra-alísios. E, logicamente, você também lembrou que, junto aos polos, a gente tem zonas
de baixa temperatura. E você já sabe que na baixa temperatura o ar fica frio. O ar frio ele fica mais denso, aumenta o peso da coluna de ar, cria uma zona de alta pressão atmosférica, tanto aqui no norte quanto aqui no sul. Isso faz com que a gente tenha uma zona de alta pressão na altura dos trópicos, uma zona de alta pressão junto aos polos. Entre duas zonas de alta pressão vai surgir então, relativa a essas duas zonas de alta pressão, ou seja, porque existem duas zonas de alta pressão, numa perspectiva de busca de equilíbrio, uma zona de baixa pressão, mais ou menos na altura do paralelo de 66 graus. Essa zona de baixa pressão ela vai receber então os ventos que vão soprar dos trópicos para lá e dos polos para lá. Ou seja, a gente tem uma zona aqui mais ou menos nessa latitude que também é receptora de ventos constantes, tanto lá no hemisfério norte quanto aqui no hemisfério sul. Então a gente tem aqui no sentido anti-horário, isso, e daqui também no sentido anti-horário. Ok? Vamos em frente.